vendo? Estamos online. Olha ali, já foi. Tá vendo? Boa noite, gente. Olha lá, começou aqui agora. Começou, né? Se não é assim que nós conversando, é assim, né? Vai Boa longe. noite, feliz sábado pra você. Ainda bem que você tá conosco nessa nova live. E temos aí uma galera linda. Estou aqui no meio de um harém, gente. Olha aí, ó, você viu? Tem até gente mascarada aqui, né? Muito bom. Joia. Linha, por favor, fala seu oi aí, vai. Boa noite, pessoal. Hoje eu cheguei aqui, Ricardo, daí eu falei bom dia. Você falou bom dia? Assim. Como ela diz, depois que ela engravidou, ela ficou o quê? Emburrecida. Gente, boa noite. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Nós vamos falar um tema muito legal, que é a parte da depressão, né? Que é um tema que eu acho que afeta 90% da população, né, Ana? É isso mesmo. Muitas É. pessoas. Muitas Hoje, pessoas. muitas pessoas. Inclusive, eu já passei por depressão, na minha família já teve muitos casos, e eu acho que todo mundo aqui acho que já teve algum caso de Sim. depressão na família. Sim. Então hoje vai ser muito legal e muito importante também. E é muito importante vocês saberem também que a gente vai falar no meio da live, mas não é porque você acredita em Deus que você não vai desenvolver alguma depressão, porque tem gente que acha que se você é crente, se você tem Deus, você não vai desenvolver uma doença, né? Se você, que a depressão é falta de Deus, Falta não de é Deus, isso. e não é. isso. Sem Deus fica mais difícil sair, mas a Exato. depressão não é uma falta de Deus, né? Exatamente. Então fiquem ligados que hoje vai ser muito bacana. Sexta-feira, né? Nosso sábado chegou, então tira um tempinho aí pra vocês. E a Fê vai falar agora. Ela não falou a minha parte. Ela ia. Quase apanhei semana Gente, passada. muito boa noite a todos que estão aí com a gente, estão participando. Eu sou a Fernanda Marchetti. Brincadeira. Adorei. Vocês estão careca de saber, mas eu já vou falar o que é mais importante, porque realmente é um assunto muito importante. Então, para você que está aí com a gente, que já está na live, que já está participando, acompanhando, comenta aí, faça seu pedido de oração em primeiro lugar, porque a gente sabe que a nossa família é muito importante para a gente, né? Então, envie os nomes, nós vamos continuar no propósito de oração por todos vocês. E qual que é a regra, Fê? E a regra é, comenta e compartilha. Compartilha. Pensa em alguém agora aí. Essa pessoa que veio na tua cabeça nesse momento, é para ela que você tem que mandar. Porque a gente não sabe quem está passando por isso. Então, se você pensou nessa pessoa, pode mandar para ela, que ela vai acompanhar aqui, pode ter uma vida transformada, né? Com certeza. Boa noite, hoje eu sou a mascarada. Eu sou Carolina Tavares. Diretamente de Socorro. Exatamente. Estamos aqui muito felizes mais uma semana, né, Ricardo? É isso mesmo, muito feliz. E hoje nós temos uma convidada muito especial, aliás, nós estamos tendo um privilégio de trazer pessoas maravilhosas aqui. Nossa. Como nós estamos crescendo, né? Em espiritualidade, crescendo como pessoa, como ser humano, como nós estamos aprendendo. Cada pessoa que vem aqui nos ensina muito, muito mesmo. Doutora Ana, minha colega de trabalho, Aninha Bonetti, muito, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Você vai ser uma pessoa muito importante para muitos que estão nos ouvindo. Eu espero que eu possa contribuir, né, com alguma coisa. Ah, tem certeza. pouca experiência que ela tem. Né? Bom, Carol, vamos falar um pouquinho da galera Vai. que já entrou aqui com a gente. Fala Olha aí. aqui, ó. Vou mandar um abraço para Ivani, para Terezinha, para Nicole, para o meu amigo Marcos, Roberto, Cecília, para Silvia Regina. Olha aqui. A Fernanda entrou aqui, pera aí um pouquinho, desculpa. A Rosana tem que estar ali junto conosco. Olha aqui, ó. Olha quantas pessoas. O Marcelo Bernardo, valeu Marcelo, um abraço, meu amigo. Para Dolores. A Juliana Sartori. Ah, a Juliana Sartori tá aí Ela também. falou que ela sabe muito bem o que é depressão. Ah, olha aí, ó. Legal. A Márcia da Assis, a Nicola, Marcelo Gianotti. Olha quanta gente. Você tem aí no Instagram, hein, Fernanda? Fala aí. Tenho. A Isabel Marchetti, um beijo, Isabel. Isabel, um Ó, beijo tava pra devendo. você, Isabel. Gabi Rosante tem também. Rutinha, Rosante. olha a Rutinha aqui também. Nereide, um abraço. Essa semana eu cheguei no shopping e vi a Nereide de costas, eu pensei que ela estava lavando louça no shopping, né? Porque Ué? ela estava enchendo a garrafinha d'água só. Nereide, um beijo pra você, Nereide. Olha aqui, quem mais? Karina, Celso Fábio, Celso. Isso é um milagre de Deus, Celso. Celso? Estamos orando por você, viu, Celso? Deus te abençoe muito, meu amigo. Muito mesmo. Tatiana, olha aí quanta gente. Bom, Karina. Valéria Vicentini. Nosso grande amigo Otávio de Assis. Olha aí, Otávio, muito bom. Dá um beijo pra Márcia aí, Otávio. A Mariângela.
a Ana Maria Modesto, Eduardo Nico, gente, Joana Ramalho, olha que bênção. O Martin. O Martin tá aí. Também, tá falando aqui também, porque eu falei pra Bela, não falei pra ele. Bom, é isso mesmo. Sejam todos bem-vindos. Se nós não falamos do seu nome, desculpa que são vários nomes, nós ficamos muito felizes porque você está participando, tirando esse tempinho. Como eu sempre falo, durante a semana nós temos muitas lutas, né, Ana? Cada um na sua profissão, cada um no seu trabalho, todos os dias. Eu acho que nós temos que ser muito resilientes em nossa vida, mas ter a certeza que existe um Deus que cuida, que cada passo que damos, Deus está sempre presente. A gente fica mais tranquilo, nós ficamos mais tranquilos, não é verdade? Nós ficamos mais seguros das nossas decisões. Mas se as nossas decisões forem pautadas naquele que sabe dar conselho de verdade. Quando você procura pessoas que podem te aconselhar, muito bom. Mas procurar sempre o conselho de Deus, melhor ainda, né, Carol? Em primeiro lugar, né? As dificuldades ficam mais leves, né? Ficam mais leves, né? As dificuldades O enfrentamento fica mais leve. O né? enfrentamento fica mais leve. Gostei. Tá aí a nossa psicóloga já. Ana, conta uma coisa pra ele. Desculpa eu não ficar chamando a doutora Ana, porque ela é muito nossa amiga. Então vamos falar isso de uma maneira... mas a Ana tem uma experiência muito grande. Você tem noção de quantos pacientes você já trabalhou dentro da sua clínica? A Ana faz um papel de orientadora muito importante, psicóloga. Aliás, eu quero mandar um abraço a toda a equipe do CAPS, que faz um trabalho assim maravilhoso. Eu não gostaria de citar um nome, porque eu posso esquecer de alguém, mas é um trabalho, uma equipe, né? Uma equipe, um trabalho maravilhoso que você faz, e todos nós estamos sujeitos a esse momento triste, a esse momento de depressão. Eu gostaria até de colocar um texto bíblico, pode ser? Eu quero, vou trabalhar em cima dessa maneira. Eu gostaria que nós abríssemos o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Pode ser? Sim. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Você que está com uma Bíblia na mão, nós vamos trabalhar assim, você vai ver quantos conselhos impressionantes que Deus dá. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Vamos lá? Aí, Mateus 5, versículo 4. Quem achou? Todos acharam aí? Diga amém. Mateus 5, versículo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, peça misericórdia. Amém. Valeu? Antes de você ler, eu posso só falar de um outro, mas as pessoas nem precisam procurar. Deve. Só porque vocês estavam falando, né, que depressão não é falta de Deus. E olha só como a Bíblia trata desse tema como um tema muito importante. Provérbios 18, 4 diz assim: as palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria... Não é esse, peraí. Ela acertou o prédio, mas errou Errei o apartamento. Provérbios 18, 14. Bem. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Então Deus trata a depressão como algo muito importante. E aí a própria Bíblia vai responder esse versículo nos próximos versos que a gente vai ler. Eu queria frisar só a primeira parte do texto, é bem interessante, e aí eu vou lançar a pergunta para Ana. Olha que interessante. Aninha, lê para mim, por favor. Felizes os que choram, pois serão consolados. Olha que interessante, né? E alguns textos bíblicos e algumas versões falam bem-aventurados os que choram. Quer dizer, bem-aventurados significa felizes. É interessante você falar isso, né? Feliz é aquele que chora. Como assim feliz é aquele que chora? Não vou entrar no texto bíblico, mas vou entrar na parte técnica. Quais são os primeiros sintomas? É lógico, cada pessoa tem um jeito, né? Cada patologia gera um sintoma. Sim, perfeito? cada um é um. Cada um é um. Mas existe, eu entendo, existe alguns sintomas que eles são mais comuns. Estou correto? Se eu estiver correto, discorde, por Eu favor. acho que primeiro a gente entende o que é depressão. Perfeito, vai lá. Né? O que é depressão? É uma doença mental, né, que altera o humor da pessoa. Normalmente ela vem com sentimentos de tristeza, a pessoa perde a vontade de... Apatia, né? Apatia, de vontade de participar de eventos, de sair de casa. E às vezes ela mascara um sentimento que ela tem lá. E muitas vezes, dependendo do grau que está essa depressão, ela não consegue reagir. Por isso que eu falo, quando a gente fala, né, é uma coisa simples, não, ela existe níveis. Dependendo do grau, do nível dessa depressão, a gente tem que ter um outro olhar. É como Então, se ela perdesse o chorar, sentido. né, o chorar constante. Não, ela perde a vontade de viver. Fica tudo preto e branco. Justamente. Fica tudo, ela fica apática. Ela não consegue reagir
Às vezes acontece um evento que foi super bom, legal, e para ela tá Todos tudo que estão à igual. sua volta gostaram e ela não consegue ver consegue- beleza nisso. ela não vê. Uma vez eu escutei uma expressão que diz que quando a pessoa está depressiva, o mesmo sol que eu vejo quando eu abro minha janela, ela não consegue enxergar. Não, ela continua triste do Nublado. mesmo jeito, porque uma das características da depressão é a tristeza. É tristeza. Né? Então, É uma primeiro, coisa eu acho ela não que controla. do nada ela muda o seu comportamento. Muda, porque assim, a gente o ser humano é um ser de busca, é um ser de, né, que tem uma intensidade. Quando vem a depressão, ele começa a perder a vontade de fazer as coisas, a vontade de entrar em contato com os colegas, ele se isola, Tá. né? Ele vai procurar ficar mais no canto dele, então ele perde a vontade de viver. Começa de uma forma mais leve e acaba chegando a uma forma grave. Então, se é uma coisa importante, a depressão, as pessoas que convivem com você na sua família, é importante que você observe esse tipo de característica. Né? Vou usar uma expressão bem que as pessoas acabam usando, né? Infelizmente assim, isso é frescura, isso é falta de trabalhar, isso é falta de ocupar a cabeça. Tá errado, não tá, doutora? Tá, totalmente. Né? Se depressão fosse frescura, a gente não teria tantos casos, né? A gente entende que nós estamos o século, a depressão é o mal do século. Né? Por quê? Porque a gente nunca teve tantos casos como a gente está tendo agora. Se você acha que é o mal do século, você entende que existe alguma coisa que pode ter piorado por ser algo que existe em nosso século que pode ter piorado? Eu ia perguntar isso aí. Eu Ó. acho. As Redes sociais. Com certeza. Eu Por que acho, você e entende? muitas Viu, gente, eu tô fazendo a pergunta porque é Não, interessante a sim, gente debater sim. isso, né? Eu acho que a rede social é mas eu acho também, a gente tem que lembrar que hoje a gente fica muito individualizado, né? Sim. Que a Rede social, joguinhos. Você está conectado com todos e Todos. está isolado. Mas você sabe, Isolado. doutora, que a minha mãe teve depressão, eu tive também, mas até então, quando ela teve, ela tentou se matar quando eu tinha 7 anos. Ela teve uma depressão muito profunda, ela não tomava banho, foi Sim. assim, bem tenso. E um dia eu cheguei em casa e ela tinha tomado um monte de remédio, que eu tive que levar ela, enfim. E até então eu achava que era uma doença muito egoísta. Eu sempre pensava comigo, eu falava, a depressão, ela é egoísta, porque quem tem não pensa em ninguém, ela não pensou em mim, Ela que sou não filha consegue. dela. Só que até o momento que eu desenvolvi, que eu comecei a desenvolver, só que daí eu vi que eu falei, nossa, eu estou com depressão, preciso A procurar gente ajuda. tem que lembrar que na depressão a gente tem uma disfunção química do cérebro. Não é só um comportamento que muda, não é só os atos. É uma patologia que está surgindo. Sim, é uma doença que afeta os neurotransmissores, né? Então, o que acontece? A pessoa tem uma disfunção. Por que normalmente, quando é de moderada a grave, a gente utiliza a medicação? Para equilibrar E a gente julga a parte muito, química. né? Aquilo que eu Que falei, não né? entende. Isso, você julga. E todos estão propensos, isso pode acontecer com todos. Até criança. Até criança. Inclusive criança. Você fica muito triste quando você vê assim, casos de adolescentes que tentam suicídio, alguns até, né? Tentam. E Por ela isso- leva, né? Quando Assim, a pessoa vai chegando no ponto que sua mãe chegou, Sim. o pensamento que ela tem é totalmente negativo, né? Ela não tá vivendo. E aí a morte, Na para parte- elas, acaba sendo uma válvula de Um escape, alívio, né? Na parte infantil, tem assim uma hiperestimulação, pode desencadear um caso, Gente, assim, uma crescente. Depende, né? A gente falar tem que ser individual. Cada criança, ela vai Reage. trazer, vai reagir de uma forma e vai elaborar de uma forma. Então pode ser o nascimento de um irmão que mexeu e os pais não perceberam. Que a Isso, criança assim, começa a ficar arrasta mais por toda uma deprimida. vida. Justamente. Pode ser um bullying na escola. Então, não tem assim uma causa, né? São variáveis. Não Então, tem a gente só uma só causa, não, né? nunca. A depressão não é uma às só vezes causa. aquilo que magoa você não me magoa. Não, e às vezes quem está do lado não percebe, Não né? percebe. Aliás, às vezes numa brincadeira você não percebe que você está magoando alguém. Aham, Não é? justamente. Você não Mas percebe. para a pessoa tem Aquilo um tá pesando conteúdo. muito. Aquilo está pensando muito. Verdade. Então a gente hoje tem idosos, crianças, adultos. Não tem idade mais, né? Então, quando eu comentei desse texto, por que eu comentei desse texto? Bem-aventurados os que choram. É interessante. Quando você chora, é um pedido de ajuda. Sim, e Entende? alivia, né? Você chora, você alivia. É. O texto bíblico ele é impressionante. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Às vezes a pessoa se fecha tanto
às vezes muitos não percebem que está acontecendo Porque alguma tem coisa. muitas que não demonstram, né? Exatamente. E quando eu choro, alguém pergunta, por que você está chorando? Exatamente. Esse é o detalhe, né? Por que você está chorando? O que está acontecendo lá? Alguma coisa está errada. Mesmo quando nós estamos aqui conversando, eu não sei o que está passando na sua cabecinha agora. Exatamente. Eu só vou perceber se de repente ela começar talvez chorar, ou ela... Sim. Aí nessa hora eu observo que alguma coisa não está certa. Não, e você percebe, né? Quem convive muito percebe a mudança de comportamento, de atitude. Dá para perceber, claro, a gente vai avaliar como, né, profissional, mas a pessoa percebe, né? De repente a pessoa era falante, brincava muito, começou a se fechar, ia bem na escola, começou a ir mal. Tem uma pergunta aqui, doutora. A Isabel Marchetti, ela perguntou se TDAH gera depressão. Pode. Porque o grau de ansiedade é muito alto. É maior, né? Maior, pode. Tá. E o TDAH, a criança ou o adulto não para, né? Ele não consegue ficar centrado, relaxado. Tanto que a gente fala que há algumas atividades físicas que são excelentes. A depressão, alimentação, atividade física, Isso é bom né? saber. E o apoio familiar e de amigos é fundamental. Porque a atividade física tira você da rotina, não tira? Tira. E ela também tem uma questão de trabalhar com os neurotransmissores, né? Do prazer, da... Hormonal, estimula. Então é legal. Por isso a gente fala que, né, tudo tem a ver, até o alimento tem a ver. Existem alimentos... Só essa é o que eu achei curioso. Não, Por que o alimento? Porque existem alimentos específicos que podem ajudar na questão da química. Eu tive um amigo que ele era muito obeso, resolveu fazer uma redução. E logo após a redução, ele entrou numa depressão muito profunda, porque ele amava comer. E aí agora ele não conseguia mais, né? Por isso que existe um preparo. Tem um detalhe também da redução, né? A pessoa que faz a redução, ela acha que vai ser algo mágico. Fez a redução, minha vida tá Acabar a ótima. vontade, resolver meus né? problemas. Acabar a vontade de comer. É aí que começa a luta, né? Aí começa a luta. Né? Começa a luta, porque muda radicalmente a sua vida. Que conselho você daria, Ana, para a pessoa que ela mesma percebe que alguma coisa errado? Porque, vou dar um exemplo. A Edivânia, ela teve síndrome do pânico, né? E ela não sei por quê, porque pensa bem, casada com um homem bonito. Ai, meu Deus, começou. Você viu? Você- Poderoso. Começou. não tinha Desafio. Não tinha por quê? Muito bem casada. Então, responde Vou fazer por essa quê? pergunta pra ela. Não, não vai fazer isso pra mim. Vou fazer essa Uma pergunta. filha cara maravilhosa. do pai. Cara do pai. Você já viu? Falaram pra mim que a Laís é minha cara, só é bonita. Mas assim, aparentemente, brincadeiras à parte, só para quebrar um pouquinho, mas assim, aparentemente nós não estávamos com problema nenhum. Entendeu? Nada assim que você fala, problema normal da vida, do dia a dia. Mas nada que pudesse falar assim, puxa, de repente ela Uma tem doença na tem família. uma doença na família, uma situação financeira, de repente que nós... logo que casamos, passamos todos apuros financeiros, né? Então, quer dizer, não foi isso que levou, mas naquele momento estava tudo bem. De repente, ela do nada teve aquela... Então, né? Primeiro, ela ficou Pós-traumático, 2 anos sem conseguir cantar. A Edivânia ama cantar, só. né? 2 anos ela não conseguia cantar. Ela voltou a cantar depois de 2 anos e eu tinha que ficar do lado dela e ela dar a Dá mão. segurança. Aquela segurança, né? Essa síndrome do pânico, ela vem depois ou depois de uma depressão, ela pode Olha, desencadear no momento. Mesmo a depressão ou a ansiedade que desencadeia a síndrome de pânico, ela tem um motivo. Seja um trauma. Alguma coisa estava lá guardadinho, né? Alguma coisa estava guardada e algum evento fez isso aflorar. Fez o... O É, gatilho. foi um gatilho. Então tem. A gente acha que não tem, né? Tudo tá bem. Mas a gente não sabe, né? O que tá lá interno. Uhum. Então, foi algum gatilho desencadeou. E por isso que a gente nunca deve cobrar da pessoa, nossa, mas a sua vida é tão boa, por que você tá assim? Essas Exato. falas nunca devem Não, acontecer. essa fala Ela é chata, É, né? é. Imagina sua vida é boa, você não sabe o que eu tô passando, né? Ah, E aquela pessoa que É. acha que o problema dela é sempre maior do que... Gente, uma E coisa ela não importante, não existe... colabora, né? Ela faz com Isso. que a pessoa se feche mais. Fica pior ainda. Fica pior. Fica pior. Por isso que eu ela acho acha que ela não pode nem falar. que esse tema é importante não só para quem está em depressão, mas para quem está ao redor de Não, quem e está para com que as depressão. pessoas percebam pequenas atitudes, pequenos gestos e consigam constatar que a outra pessoa não está bem. Até para ajudar, buscar ajuda, né, para orientar.
Nesse Eu assunto, acho acredito que ele vai entrar também, mas assim, pra gente que está ao redor, se a gente notar, o que a gente faz? Isso. Primeiro, Qual que seria, eu né, acho o que legal a gente, você atitude? chegar e perceber. Olha, alguma coisa está acontecendo com você. Você gostaria de conversar comigo? Para dar abertura para a pessoa também poder chegar. Se você vê que ela não consegue, vamos procurar uma ajuda profissional? Se ela Eu se acho que assim, falar às vezes vamos passar só por uma avaliação, né? Eu acho que assim, a gente tem que aprender a ter um outro olhar. E não a chegar questionando. Eu acho que oferecendo ajuda. Tá. Eu acho que é diferente. Se essa Permitindo o tempo pessoa- dela, mas Sim, você querer sem mostrar que forçar. você está ali à Se disposição. É, Se não, essa e que você está pessoa percebendo recusar. que ela não está bem. E se ela se recusar? Porque assim, ela não- Então, aí a gente vai ter que insistir. Né? Antigamente tinha muito isso das Alguém pessoas. ela tem mais vínculo. Sim. Tinha um Isso seria preconceito, bom. né, Tá. doutora, antigamente em relação ao psicólogo, Não, terapeuta. ainda Até tem. hoje, né? É, Ah, eu ia de falar louco, isso. de louco. Melhorou, mas ainda existe. Não, né? ainda existe. É, Eu não vou. E mas não você tá é, louca. gente. Exatamente. É super importante pra saúde mental. Ainda mais Aliás, no que a gente hoje vive. Todos deveriam fazer, né? É. Não, eu acho que a gente é um autoconhecimento, né? E todo mundo tem problema, gente. Você sabe que uma vez eu escutei uma palestra, acabei até usando ela algumas vezes, chama-se Mágoas Ocultas. Eu já fiz uma palestra em cima disso. O que são mágoas ocultas? Aí acho que a Ana vai poder me explicar melhor. Mas são coisas que você vai absorvendo, que você vai guardando. Você usa aquela expressão sempre assim, não, tudo bem, não tem importância. Mas teve importância. Porque se te incomodou, teve importância. E aquilo foi guardando. E de repente, num determinado momento, você acaba explodindo com uma coisa muito pequena. Mas você não explodiu por conta daquilo ali. Você explodiu por algo Bola que de você neve. já veio guardando. Foi a gota d'água. Então, isso é perigoso. Esse é o Não. gatilho. Esse é o gatilho. Justamente, Você não lidou com a situação. Você guardou. É, Nossa, Né? eu fiquei de cama um mês Ah. com hernia de disco por causa do emocional de Sim, não colocar pra gente, fora. Existe, É né? horrível. A gente sabe que a depressão, ela proporciona alguns problemas fisiológicos. Sim. E no caso do Ricardo que ele está falando, ele somatizou. Uma hora ele tem que pôr para fora. tem que jogar. Tem que jogar. Colocar. Entendeu? Mas foi guardando. E pode também desencadear doenças, né? Por isso que às vezes você fala assim, nossa, aquela pessoa era tão tranquila, de repente explodiu. Ela não era tranquila, ela estava segurando algo que ela não deveria até estar segurando, guardando demais. Eu acho. E a hora que explode de uma só vez. E isso é perigoso também. Ou Isso é porque perigoso. a pessoa pode até ficar agressiva, né? É. Ela não é só falar. Ela foi guardando, chega um momento que ela acaba tendo até comportamentos que a gente jamais esperaria dela, né? Uhum. E pode se transformar em doenças, né? Assim como a Não Fernanda tem, falou. tem. A parte fisiológica pode atingir a questão cardiovascular, né? A pessoa Sim. pode chegar a ter um AVC, Olha só. hipertensão, um infarto. Dependendo do grau da depressão, ele pode causar. E até doenças Interessante. infecciosas. O Né? vitiligo Inflamatórios. vem de uma depressão. Dermatite, né? Vitiligo Dermatite, como chama? Agora eu estou esquecendo. Psoríase. Psoríase vem disso, né? É muito perigoso, é muito perigoso. Não é, né? porque, gente, tudo é movido pelo E é emocional. engraçado que a gente não vê o poder realmente da palavra, né? Só de eu não me expressar como eu gostaria, como eu necessitava, simplesmente me... Fernanda, é exatamente o texto que a Ana leu. É. Bem, feliz é aquele que chora, quer dizer, o que ele quer dizer? Não é feliz aquele que está sempre chorando, não é esse o texto, gente. Quando a Bíblia fala feliz é aquele que chora, é feliz é aquele que desabafa, feliz é aquele que conta, feliz porque ele vai Externaliza, ser. Exatamente. Feliz é aquele que externaliza, feliz é aquele que vai contar para alguém, porque com certeza ele vai ser consolado. Esse é o detalhe, Justamente. essa vontade, essa hora de contar, Sim. essa hora. Às vezes eu faço uma brincadeira, eu faço uma pergunta, a Carol acho que já viu fazer isso várias vezes, mas ela parece uma coisa bem simples. Eu pergunto assim, qual a primeira coisa que uma criança faz quando ela chora? Né? Perdão, que uma criança faz quando ela cai. Todo mundo fala, ela chora. Não. É interessante que a primeira coisa que uma criança faz quando ela cai, ela dá aquela parada, aí ela olha dos lados para ver se tem alguém que pode ajudar, daí ela chora. Não é verdade? Não ajuda, né? E o adulto, que a primeira coisa que ele faz quando ele cai, ele disfarça. É. Né? Às vezes Ele tem que ir olha olhando. Ai, pra morre ver se de não tem- vergonha, né? Ele vai E disfarçar, ele né? disfarça. É. E aí está o grande perigo, porque você não pede ajuda. É. Né? Você não pede ajuda. Por isso é importante a família nessa hora, você Eu colocou acho. muito bem, né, Ana? Eu acho. É importante você não ter o preconceito de procurar um profissional, a necessidade, porque existe uma coisa que a Ana já me falou isso várias vezes, existem várias fases que você passa. Existe um momento que você conversando com um amigo vai te ajudar, Não, fala, porque pode. aquele momento triste, mas vai ter um momento que não só o amigo vai te ajudar,
né? Existe Precisa o profissional junto, né? Existe uma característica que a gente chama de estado depressivo. O que é isso daí? O estado depressivo é o momento que você fica triste. Você não está numa depressão. Você está no estado. É aquele momento, dura 1 dia, 2 horas, 3 horas. A depressão, ela é constante. A tristeza, ela não é uma coisa que... É incontrolável. E passa assim 1, 2, 3 semanas. Então, quer dizer, não fica naquele momento. É mais extenso. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acordar sufocado é um início de depressão ou não? Depende, Ricardo. Aconteceu algum evento que você vivenciou que fez com que você Você ficar acordasse assim? sufocado. É interessante. Aí pode ser um evento, né? Passei a noite, aconteceu, no dia anterior aconteceu alguma coisa, que ele ficou guardado no meu É inconsciente. isso que as pessoas não podem misturar. Eu achei bem então. interessante o que você está falando, né? Você está num momento triste, não significa que você está depressivo. com depressão. Justo. Todo mundo passa. Eu acho que assim, você também não pode, você está com depressão, você tem que entender que você está doente, que você precisa ser tratado. E também não é toda tristeza que que aquilo é depressão também. Tem uma diferença entre depressão e tristeza. Boa, A tristeza, você consegue falar o que você está sentindo. Você consegue expressar. Na depressão, você não sabe nem falar do que vem essa tristeza, da onde vem. Às vezes fica até envergonhado. Não, aí não consegue, você não consegue elaborar o suficiente para falar, estou triste por isso. A Porque, tristeza às vezes, não. A tristeza você aparentemente- determina, você fala, ó, aconteceu isso, eu estou triste. E nesse caso também é porque às vezes tá tudo bem, que nem ele falou, tá tudo bem em volta. Como Não, que você vai gente, expressar essa às tristeza vezes, que você tá uma sentindo? coisa que né? aconteceu no meu dia, ele fica no meu inconsciente. Então, quando eu durmo à noite, a gente acha que para. O cérebro continua trabalhando. O que acontece? Às vezes eu vou pôr no sonho aquilo que me aconteceu, que me magoou, que trouxe alguma coisa que me sufocou durante o dia. E aí no outro dia cedo você acorda, porque aquilo ficou no seu pensamento. Ficou no seu pensamento. Né? Então, quer dizer, é uma coisa que não desliga. A cabeça da gente não desliga. Ela continua trabalhando mesmo enquanto eu estou dormindo. Ela relaxa, né? Porque a gente precisa do sono para relaxar. Ou, Mas ela não para. ou dá Então, até uma ausência de sono, né? Porque Sim. a pessoa não tem eu sentido acho que de assim, a gente tem que nada, entender o tem que os sinais o também, que né? é uma tristeza, né? Que pode ser avaliada como tristeza só, o que é uma depressão. Que é uma coisa contínua, que passa semanas, meses, às vezes até uma Que vida inteira, momento né? você percebe que a pessoa precisa começar a tomar o medicamento? Então, quando a gente a gente tem depressão que ela pode ser leve, né? Moderada e grave, tá? Quando a pessoa entra no leve, a gente às vezes ela consegue reelaborar só com psicoterapia, né? Ela consegue dar conta. Depende da pessoa também. Quando já passa do moderado para depressão grave, já começou a ter a disfunção química. Então ela não consegue mais sozinha Entendi. dar conta de reagir, de se reelaborar, de entender o que está acontecendo com ela. Entendi. Aí a gente entra, porque aí vai ter que também trabalhar a parte química do Essa é a cérebro. hora de entrar no medicamento, né? É hora de entrar E no tem muita medicamento. gente que tem preconceito com isso também. Então Tem. é importante entender que o negócio é químico, né? Gente, E que é o remédio que vai ajudar. E assim, né? Se você faz o tratamento, não espere que o tratamento de depressão seja por 1 mês, 2. No mínimo 1 ano e meio. Tá? Tem uns casos lá em 6, 7 meses, melhora bem. Mas no mínimo, porque é um processo. O pessoal não entende isso. Começou a tomar o remédio, 2 meses, melhorou, para. Aí cai de novo. E às Pior. vezes até pior. Mas é uma É. coisa, A recaída é pior. Às vezes vem uma vida, né? Desde a infância até 30, Gente, 40 anos e quer que Não, 2 meses... não é uma febre que passa com 30 agosto no Valginho, não é? dá. A gente está trabalhando com a mente, né? Com o emocional. Não é assim. Porque houve uma coisa que foi destruída, você tem que reconstruir novamente, cada caixinha tem que ser Gente, colocada no nós seu não lugar. sabemos quanto tempo essa pessoa está trazendo aquilo, né? Às vezes vem da infância. Doutora, existe a possibilidade, por exemplo, a pessoa tem depressão e ela tomar os medicamentos e ela parar algum dia da vida dela, ela vai melhorar da depressão ou Não. pode recair novamente? Não, se olha, parar? ela pode ter, dependendo da situação que ela vive, ela pode ter novamente. Uhum. O que a gente fala é assim, se você faz o tratamento completo, você tem muito mais chance de não ter uma recaída. E se tiver uma recaída, você vai, como você já passou, você sabe trabalhar. Sim. A pessoa que para no meio do tratamento ou antes, ela com certeza ela vai ter uma recaída pior. Porque ela não deu tempo pra gente trabalhar a questão química. Sim. Porque eu sempre brinco, o pessoal fala assim, gente, remédio ameniza sintoma. Uhum. A gente vai trabalhar a causa. Aí cabe o Esse é o psicólogo. tratamento. Sim. Esse é o tratamento.
Entendeu? O que desencadeou isso? Perfeito. Entendeu? Então pode voltar a ter sim. Mas talvez você consiga elaborar e trabalhar de uma forma mais tranquila. Muito bom. Eu queria ir em outro texto bíblico agora. Vamos lá? Pode ser? Então, primeira coisa que nós percebemos aí, é importante chorar, é importante desabafar, e Deus fala assim para você: fica tranquilo, eu vou te consolar. Esse é o momento que o amigo fica do seu lado, esse é o momento que a família fica junto com você, esse é o momento que o profissional fica com você, mas é importante você ter essa coragem de deixar Deus cuidar da sua vida. Quando Deus fala assim: bem-aventurados que choram, mas fiquem tranquilos, você vai ser consolado. Ele dá uma promessa. E quando ele dá essa promessa, é uma certeza que para o seu problema existe solução. Agora tem um outro texto aqui que eu gosto demais, que a doutora Ana comentou. Está em Salmo capítulo 42, versículo 11. Talvez na sua Bíblia tenha uma diferencinha. Pode ser no Salmo capítulo 41, versículo 11, tá? Mas aqui é Salmos capítulo 42, versículo 11. Você vai ver que interessante desse texto. Vamos lá? Olha, você pode ver que a gente está procurando ao vivo para dar tempo para você procurar também. Salmo capítulo 42, versículo 11. Não. Você lê para nós, Fernandinha, por favor? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, e o meu Deus. Então para um pouquinho só, vamos lá. A doutora Ana falou sobre estar abatido. Nós observamos que a pessoa fica literalmente, fisicamente, o quê? Abatida, porque ela está triste, né? A parte física, ela entrega, né? A pessoa entrega. Essa tristeza, ela tem vários graus, como você colocou muito bem, né, Ana? Intensidade. E é importante que a pessoa desabafe, é importante que a pessoa comece a se tratar logo. Porque é mais rápido a recuperação. Não, gente, tudo aquilo que você vai deixando, ele vai acumulando. Né? Então, a mesma depressão, ela vai piorando. Ela vai agravando, tanto que existem níveis, né? E aí, o que acontece? Quanto mais cedo, mais rápido da gente ter bons frutos, colher a melhora. Quanto mais, tem pessoas que chegam a chegar num nível que acabam até tentando suicídio. Entendeu? Porque não é que elas não queiram, elas não conseguem, elas não veem razão na vida. E aí, mesmo que você fale de Deus para elas, talvez elas não consigam enxergar. Naquele momento ela não vai conseguir enxergar. Não, porque elas... com raiva. Porque às vezes ela até crucifica Deus por ela estar daquele jeito. Ela não entende que é ela. Por isso é importante o apoio daqueles que estão em sua volta, né? Para fazerem enxergar que existe algo muito melhor. Eu acho que esse é o momento da... aí eu quero até fazer uma pergunta para você, Carol. O que você entende por esperar em Deus? O que você entende por isso? Olha como é interessante. Porque na hora que você está... só para você entender aonde eu quero chamar a atenção de vocês. A Ana falou uma coisa, que a pessoa, ela culpa todo mundo, ela chega talvez até o suicídio. Então ela não tem paciência de esperar, presta atenção, de esperar essa melhora. Ela acha que não vai existir melhora. Sim, ela acha que ela não consegue enxergar. Então quando o texto bíblico fala assim, espera em Deus, entendeu? O que Deus está tentando falar para essa pessoa nessa hora? É que tudo tem um tempo, né? Tudo na nossa vida tem um tempo. E às vezes não. Sempre o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então eu acredito que existem situações que a gente está passando e que a gente não consegue enxergar o todo. E se a gente não está conseguindo enxergar, a gente tem que vir para a Bíblia, por exemplo, e ler isso. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. E se agarrar a isso, que é esperança. É isso. Esperar e ter a esperança. Que eu ainda o louvarei, eu vou sair dessa. Então, mesmo que você não esteja enxergando no momento, se agarre e confia. Confia que vai dar certo. Sabe aquele Acredite, momento? Né? Isso. Exatamente. Olha o momento assim, você tá... seu barco naufragou, certo? Você está ali, você está à deriva e você está agarrado a um pedaço de madeira. E você está muito cansado. Você está muito cansado. Você briga com Deus, como você colocou bem. Você briga com Deus, dá a impressão que você está literalmente abandonado. Você está literalmente... você não tem mais... Você fala assim, vou morrer afogado. Nas minhas mágoas, na minha tempestade, vou morrer afogado. O texto bíblico está dizendo para você, espera um pouquinho, se agarra. Você colocou bem essa expressão, se agarra. Abraça. Que a salvação vai chegar. Alguém vai vir ali para te ajudar. Então, o que você precisa para se manter vivo? Continuar o quê?
Agarrado. Não desista. Né? É esse detalhe. A frase desse verso é isso. Para você não desistir. Nesse momento você está passando aquela sensação de estou sozinho, ninguém me entende, o meu problema literalmente não tem solução. O Otávio aqui comentou uma coisa que você já tinha falado, a pessoa não tem vontade de comer, a pessoa não tem vontade de beber, a pessoa não tem vontade de tomar banho, a pessoa não tem vontade de sair de casa. Nada do que você fale, eu vou dar um exemplo, quando você vai num velório, que você vai e você chega na família, eu costumo não falar muita coisa. Eu costumo somente abraçar, porque a tua fala naquele momento vai entrar para o ouvido e sair para o outro, porque a dor que aquela pessoa está sentindo, você não sente. Você não sente, você não está conseguindo sentir. Essa história de você falar assim, eu sei o que você está passando, você não sabe o que a pessoa está passando. Então é a hora de você abraçar. O que você tem que sentir? Acolhida. A frase desse texto que eu estou chamando a atenção é, você colocou muito bem, se agarra, espera no Senhor, dá um tempo. O seu tempo, infelizmente, nós seres humanos, nós somos imediatistas. Eu sou imediatista. Eu, Ricardo, sou ansioso, sou imediatista. Eu quero tudo para ontem. Tudo para ontem. Né? Então, espera que vai chegar o seu consolo. Deus vai cuidar de você. Deus vai te ajudar. E Deus manda quem? Olha que interessante. Deus manda o amigo, Deus manda a filha, Deus manda o psicólogo, Deus manda o psiquiatra, Deus manda a palavra, Deus manda uma live de pessoas que talvez nem te conheçam. Exatamente. Não é? Né? É Deus mandando respostas para você continuar o quê? Agarrado. Sabe o que eu acho que é importante também? Fala com Deus. Briga, desabafa, briga, fala tudo que você tá sentindo. Ele tem... A gente sabe, por exemplo, a história de Jó e da esposa de Jó, que a gente faz pouco caso dela, né? Mas a esposa de Jó também perdeu tudo que tinha. E ela brigou com Deus e ela falava pra Jó, amaldiçoa o seu Deus. Sabe, nesses momentos de dificuldade, de escuridão da nossa parte, Deus não leva em consideração aquilo que a gente tá falando, ou aquilo que a gente faz. Às vezes a pessoa que tá numa depressão profunda, que chega até tirar sua própria vida, nós não temos como julgar isso, é só Deus que conhece o coração. Nós não temos nem o direito de julgar. Nem o direito. Por aí. Exatamente. Muitas vezes, quando a gente tá passando por essa fase de depressão, a gente se sente afastado de Deus. E aí, parece que não tem comunicação. Verdade. Entendeu? Não é fácil consegue, pra gente né? falar, mas quando a pessoa tá vivenciando ali é muito difícil, a gente não consegue. Exatamente. Né? Exatamente. Por isso que quando o Ricardo falou, eu só abraço, Isso. talvez quando a pessoa não consiga falar, ou abraçar, ou acolher, passe segurança. E ajude Exato. a pessoa a querer ajuda. Eu tenho um momento, e é muito claro, né? Que quando Cristo veio nessa terra, ele passou literalmente o que cada um de nós passamos. Existe um momento de depressão de Cristo muito profundo. Aliás, vários momentos, mas dois que me marcam muito. Um no jardim do Getsemane, que ele fala assim, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Ele chega a chorar lágrimas de sangue, que é uma depressão profunda, de tristeza, né? E outro momento que você falou muito bem, você fez uma leitura perfeita, você não consegue enxergar. Foi na hora que ele estava na cruz, que ele falou assim, Pai, por que me abandonaste? Nessa hora, você colocou muito bem, Ana, você não enxerga Deus, você não enxerga a pessoa está do seu lado e essa pessoa te ama muito, mas você não consegue sentir esse amor. Consegue, né? Ela não consegue, essa é a palavra, né? Essa é a palavra, você não consegue sentir esse amor. Então Cristo, ele pode dar esses conselhos que nós estamos recebendo aqui agora, porque ele passou por tudo isso. Esse é o detalhe, né, Carol? Que maravilhoso, a gente não é maravilhoso ter um isso? Deus que passou por isso. Passou por isso. E quantas pessoas não passam por isso, não estão passando por isso, né? Exatamente, exatamente. Tem um outro texto que eu gosto, que eu acho bem interessante, está em 1 Pedro, e vai citar uma coisa que eu gostaria de perguntar para você. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos lá? Se você... 1 Pedro está no Novo Testamento, tá? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Aproveitando, na minha família, eu tenho uma irmã maravilhosa. E ela criou, né, uma frase que ajuda. Que depois que tudo acontece, todo turbilhão, ela acaba chegando pra gente, por que você não falou? Então essa daí acabou gerando e agora a gente fala? Não, a gente já fala antes. Né? E nossa, isso aí ajuda muito. Por que não falou? Eu achei engraçado, Renato, você mandou, não dá para ler todas as mensagens, eu achei interessante essa mensagem que o Renato mandou. Quando acordar de manhã e você ficar na cama, só tem dois motivos. Primeiro, se estiver muito cansado.
Segundo, se não estiver cansado e se você ficar na cama, isso pode ser primeiros sinais de depressão. Fica a dica. Achei interessante ele falar isso. Muito bom. Carol, você pode ler? Posso. Tem 2 palavrinhas que eu quero Tá. jogar para você. Vai lá. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Bom, muito bem. O que significa lançar, calma, não vamos colocar a parte bíblica. O que significa lançar a sua ansiedade para o psicólogo, para o amigo? O que significa isso? Então. Isso ajuda na depressão? Ajuda. É isso que eu queria falar. Ajuda, porque quando ele fala lançar, ele está querendo falar o que ele está Isso. sentindo, ele quer pôr para fora, ele quer externalizar. Pode ser a raiva, pode ser. Tanto que às vezes ele chora o tempo inteiro, Enquanto ele está falando. Né? enquanto ele está falando, porque é difícil. Para ele também, para a pessoa que chega até a gente, ela está no sofrimento. Se a gente entende como doença, ela está sofrendo. Gente, você imaginou um grau de ansiedade, esse mocinho aqui pode falar para vocês? Muita ansiedade, e você não conseguir controlar? É. E você não poder externalizar o que você está sentindo, você não poder falar. É. Porque ninguém vai entender. Exato. A gente tem uma escuta clínica, mas a pessoa que do dia a dia não vai entender o que significa aquilo que ele está sentindo. Então ele vai jogar raiva, ele vai jogar emoção, ele vai jogar tristeza, ele vai chorar. Mas depois que ele consegue jogar, e claro, a gente vai estar acompanhando, ele consegue sentir mais leve. Então, peraí. Ela colocou a bola na linha do pênis para que eu possa chutar. Chuta. Presta atenção. Ela disse o quê? No final? Que depois que ele consegue lançar, o grau vai... Amenização. Quando o texto, olha o que o texto bíblico fala, como é interessante. Olha o texto bíblico, fala, repete, Carol, e tenta passar pra gente o que significa se lançar a ansiedade. Vai lá. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quer alguém melhor para você colocar todas as suas ansiedades? Sim. Se não nas mãos de Deus ou na mão de alguém que vai poder te ajudar com isso? É algo muito importante da gente falar. Cuidado com quem você fala, Muito bem. não é? Ótimo, ótimo. Toma cuidado com isso. Tem que ser alguém que esteja preparado. Às vezes te dar pode... bons conselhos. Exatamente. Pode ser um amigo, mas tem que ser uma pessoa centrada, uma Porque pessoa que vai amigo ajudar e não atrapalhar. perceber se ele pode ajudar ou não. Porque o próprio amigo pode falar, não, acho que você precisa buscar ajuda. Exatamente. Eu Então, acho que essa é a parte do amigo. Essa é a parte da família. Sim. Porque normalmente a gente só consegue falar daquilo que a gente viveu. A gente tem um limite, né? Então A partir não, e dali legal. tem que ser alguém Às vezes só o especialista. fator de ouvir já ajuda. A Né? Zaira, As pessoas não têm mais tempo de ouvir, né? a Zaira está É. comentando aqui. Zaira, tudo bem? Que bom que você está participando aqui conosco, né? Esse assunto é um assunto muito importante, porque esse assunto, ela fala que é um assunto que hoje que aborda todo mundo, que todos passam por essa mesma dificuldade, né, Carol? Sim. Mas vamos colocar assim, fazer um pacotinho desse e lançar. ok. Quando você lança, é como você disser assim, não dou conta desse problema. Tó, me ajuda. Estou correto? Tá pesado. Tó, tira pesado. de cima É de isso mim. que a doutora falou, é isso que ela Aham. quis dizer, né? Nessa hora ele começa a melhorar. Por quê? Ele está dividindo o peso, o fardo. Uhum. Você imaginou você carregar algo há anos Nossa. e de repente você consegue externalizar aquilo, pôr pra fora, falar sobre, Sim. sem precisar ter medo, Num lugar seguro. num lugar seguro, Quando a Carol né? Que falou existe uma ética. de lançar, quando eu comecei a conhecer isso aqui, ó, eu cheguei pra Deus e falei assim, ó, eu não tenho mais o que fazer. Porque eu pensei, né, em suicídio e tal. E eu falei, o senhor me mata. Dá um jeito na vida, eu quero, Ou quero me minha vida. mata, ou Ou me ajuda. me ajuda. Porque o pedido é de alívio. É. Estou correto? O pedido é de alívio. Então nessa hora, eu vou comentar uma coisa que vocês vão achar estranho. Eu lembro que eu estava no plantão e passei, e daí a paciente comentou algo com o médico, e o médico falou assim, mas eu não sei o que significa isso aí, eu não sei o que significa essa palavra, que a paciente chegou assim, doutor, eu fiquei lançando a noite inteira. Mas o que é isso? Mas não, eu fiquei lançando a noite inteira, daqui a pouco ela Aí acabou entendeu. vomitando na sala. O que quer dizer? Lançar, ela jogou fora aquilo que estava ruim dentro dela. É isso. Então, você já reparou quando você está passando mal, então você acaba jogando fora, você alivia. Uhum. Então, se você Sabe. precisa jogar algo que está te incomodando, que está te pressionando, que está te apertando, tem que jogar fora, gente. Tem que jogar fora. Se você não jogar fora, aquilo vai destruir o seu coração. Aquilo vai destruir. E quando Deus fala, lança nos meus pés, olha, repete o texto para mim, Carol, fazendo favor, tá na mão ainda? Está? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Para um pouquinho.
volta porque lança o quê? Sobre Ele. Prestou atenção nisso? Aham. Lança sobre ele toda a sociedade. Quer dizer, ele falou assim, pode jogar, eu dou conta. Jesus fala do jugo desigual, né? Pra lançar sobre ele o jugo. O jugo dele é suave. O Isso, fardo isso. dele é leve. É isso. Ele fala, vamos trocar? Dá o É seu isso. pesado pra mim Exatamente. e o leve você carrega. Eu acho que eu já devo ter contado essa história, mas existia um senhor, né, tá bom, eu vou falar. Quem é mais antigo que for, quem é jovem, Viu? você lembra do folclórico Zé Platão. Nossa, eu não Zé Platão. Impressionante que você vai falar que você não lembra também. Incrível que pareça, não. Tudo Mas bem. descreve que Então, a gente vamos vai lá. lembrar. Existia um casal lindo, maravilhoso, chamado Zé Platão e Matildinha. Era o Zé Platão e Matildinha. Vai ter muita gente, ó. Por favor, você que está na live, Matildinha, alguém já ouvi fala falar aí do dessa Zé Platão, Matildinha. da Matildinha, por favor. E é bem interessante que eles estavam subindo o morro do Serrote e lá uma pessoa parou para dar carona para ele, né? E aí foi dar carona. E no meio do caminho aconteceram duas coisas. Primeira coisa, o carro encalhou. Não, calhou, daí o rapaz falou assim, você vai ter que descer para ajudar a empurrar o carro. Eu falei, não, nem pensar. Eu peguei carona por causa desse morro aqui e vou descer agora, uma hora dessa. Aí ele ficou lá, e com a mala em cima dele, falou, viu, eu já dei carona pro senhor, coloca a mala aqui no porta-mala. Não, o senhor já tá me levando, já tá fazendo muito, eu levo a mala. É uma coisa que parece bobo, mas é assim, às vezes nós pedimos para que Deus nos leve, mas continuamos carregando a mala. É verdade. Deu para entender? Nossa, que lição maravilhosa. Ele que tirou você isso. viu essa? Mas não é? Se eu tô pedindo. Ah, desculpa. Eles estão enciumados, elas estão enciumadas. Toca com elas. Toca com elas. Mas Ana, se eu tô pedindo para que Deus me ajude, eu fico pedindo, mas não deixo Ele ajudar. Não permite, né? Não é isso. solta. É a mesma coisa de eu chegar na psicóloga, tá, aí eu olho para ela, eu passo uma hora olhando para ela. E uma outra E eu vou, coisa, você vai me né, ajudar como? gente? A terapia, a psicoterapia só funciona quando a pessoa quer. Exato. É, Ela Sim. tem que ter esse pedido de ajuda. É. Senão não se funciona. permitir ajudar. Porque senão ela Ser chega ajudar. lá, ela não produz. Ela Fica com raiva, não ela volta vai- mais. Não, é porque alguém quer que ela faça, não é ela. É. Alguém quer. Não funciona. E vínculo é outra coisa também importantíssima. Importante, né? Vínculo. Vínculo. Criar. Você sabe que você deve procurar pessoas que você tenha mais amizade. Às vezes que você confia nessa pessoa. Sim. Porque às vezes você quer ajudar alguém que você nunca se importou com ela, né? Então naquela hora a pessoa não sente essa segurança, Sim. não sente essa segurança. Então você estando perto de alguém que você tem mais vínculo, isso ajuda muito, não ajuda, E né? dentro do consultório tem que existir esse vínculo porque é uma questão de confiança. Ah, achei alguém, parou. Eu ia perguntar pra ela. né? Achei alguém aqui, Márcia. Muito obrigado, viu, Márcia? Essas meninas que Ah, estão e a fazendo... Márcia conhece? Ela conhece, eu conheci o Zé Platão, tá vendo? Olha lá, o Vicente, eu lembro, tá vendo, gente? Ele Ó, interrompe a discussão aqui. Ó, só. Tá vendo, gente? Olha, tá vendo? Pronto? Ô, Beth, a Beth quer conversar comigo. Beth, pode ter certeza, vamos conversar. Quando você quiser, tá bom? Deus abençoe. Existe isso, então, de compatibilidade com o profissional? Tem que ter. Ah, que Eu legal. acho que isso é o principal para a gente conseguir fazer um trabalho bom. Então, se a pessoa foi e não se identificou muito, não é pra ela desistir. Ela tem que continuar indo até achar. Então, É talvez assim? com aquele profissional ela não Ah, muito bom. teve uma Entendi. afinidade, né? Não teve. Ela vai procurar outro. Ah, certo. Eu acho que isso é importante. Uhum. Porque ela com um ela confiar. vai se Gente, É uma identificar. relação de confiança. E existe, assim, como você falou, como a pessoa ela está rejeitando, certo? O familiar, a pessoa que ela tem mais proximidade, tem alguma coisa que ela possa fazer para intermediar? Se o familiar for até você... Eu acho, não, ele vai vir e a gente vai conversar. Só que assim, ele vai ter que, se tem um vínculo entre eles, ele vai ter que tentar fazer com que essa pessoa, eu vou junto, eu participo junto, entendeu? Tentar fazer um meio campo aí para levar a pessoa. Porque às vezes ela tem medo de chegar até lá. Tudo que é novo gera insegurança, né? Às vezes a pessoa entra dentro do consultório e quando ela começa a conversar, ela fala assim, nossa, eu achei que não ia falar nada, eu achei que eu não ia conseguir. E aí, automaticamente, ela vai se soltando. Então, o problema é chegar até lá, Uhum. entendeu? Porque se ela fala, eu não vou, não é o momento, ela não vai. Mas se ela conseguir chegar até lá e ela conseguir ver que ela pode, aí ela melhora. Eu queria lançar um texto que é penúltimo,
né? Salmo 40, versículo de 1 a 3. Eu queria que... Tem duas palavrinhas aí bem interessantes que eu quero chamar a atenção. Talvez não esteja no 40 no seu, tá? Talvez esteja no 39. O único livro que às vezes dá uma diferencinha é o livro de Salmos, viu, gente? Só. Porque a Bíblia é a mesma Bíblia em qualquer lugar. Pode ser que os livros de Salmos 40, versículo 1 a 3. Tem um texto bem interessante. Tem duas palavrinhas que eu quero chamar a atenção. Você pode ler para nós, Ana, faz um favor? Esperei com paciência pelo Senhor. Então, para um pouquinho. Então, primeira palavra, esperei no Senhor. Mas por que ele esperou? O salmista Davi, uma coisa que é importante você saber, o livro de Salmos, na verdade, eram cantos, hinos, né? Músicas que os hebreus cantavam. Então, nem todos os salmos foi Davi que escreveu. Muitos salmos foram outros escritores que escreveram. Mas nesse, no caso aqui, foi Davi. Inclusive, né, até cita. Ele diz que ele esperou. Por que ele esperou? O que estava acontecendo com ele? Vamos ver? Vai lá. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Em alguns textos bíblicos fala assim, ele se inclinou. Quer dizer, Davi sabia de quanto ele é pequeno perto de Deus. É como se ele dissesse assim, Deus abaixou e quis me ouvir. Olha, né? que amor, imagina Deus se abaixando para escutar você. Só sua oração, tá certo? Então você está sendo ouvido nesse momento. Agora esse é o detalhe agora. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Pronto, parou. Olha que interessante. Quando a pessoa não está bem, ela se sente insegura. O que mais? Atolada, num Atolada, poço de lama. Né? Tá assim, perdida. Horrível. Horrível, ela não tem segurança em nada. Ela é como se ela estivesse literalmente numa areia movediça, né? A qualquer momento ela vai o quê? Afundar. Né? Então Davi, ele olha e ele diz assim, eu preciso que você me coloque em uma rocha. O que ele quer dizer quando você me coloca em uma rocha? Um lugar firme, um lugar em que ele possa se apoiar. É isso. Só e não isso, afundar né? mais. Porto seguro. Um porto seguro. Muito bem, né? doutora. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Porto seguro. Colocar num porto seguro, né? E eu gostaria que você, se nós fôssemos para o último texto, e aí tem que... Você tem um texto para ler? Você preparou? Eu vi que você... Não, tudo pode bem? ir. É um texto que está tanto em Isaías capítulo 41, versículo 10, e é um texto que você vai reconhecer. Era Carol. o meu, eu ia falar dele. Ah, é? Então tá, Isaías 41, 10, e eu acho que, né, agora, essa música que a gente sempre coloca no final, ela fala de esperança, e é por isso que nós colocamos ela, né, Carol? Doutora Ana, eu vou colocar aqui, eu vou colocar Isaías aqui primeiro, para vocês procurar, muito bem, Isaías 41, versículo 10. Nós vamos ler o 10 e o 13, tá? E a Carol tem, porque eu gosto muito desse texto, quando eu passei por um momento muito difícil na minha vida, esse texto me ajudou demais. Me ajudou demais. Você pode ler e comentar um pouquinho sobre ele, e eu vou ler o versículo 13. Tá. Mas eu gostaria que você, assim, Ana, você dar um conselho antes da gente ir para a última parte. Um conselho que você daria, como psicóloga, de tantos anos, né? Uma pessoa muito experiente, uma pessoa que passou por... Muitas pessoas passaram por você. E quantas pessoas foram curadas e quantas pessoas, infelizmente, não foram curadas, que a gente sabe disso. Isso a gente fica muito triste com isso, né? Qual o conselho que você quer dar para essa pessoa hoje? Eu acho que assim, né? Qual é o mal do século? A depressão? Quando que a gente consegue falar para o outro a importância que ele tem na nossa vida? Quando que eu dedico um tempo para eu chegar e falar sobre afeto? Quando que eu elogio meu parceiro, meu filho, meu amigo e falo para ele o quanto ele é importante na minha vida? Isso traz segurança. Lembrar, trabalhar o afeto... Isso é prevenção também, né? É, prevenção. Trabalhar o afeto, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Nos dias de hoje, a gente está muito individualista, cada um por si. Tá, pode até a gente escuta muito cada um por si, Deus para todos, né? Mas a gente está muito individualista e eu sinto que as famílias estão muito separadas. A gente tá muito ocupado, né? O tempo. Não dá tempo. Não tem quanto tempo. Então, eu acho assim, lidar mais com a questão do afeto. Falar o quanto a pessoa é importante. Falar o quanto ama os filhos todo dia. Eu acho que isso pode surtir uma grande diferença. O mundo está precisando de afeto. O mundo precisa de amor, de carinho, né? E posso falar uma outra coisa que é importante também, Tim? Nunca depositar sua confiança totalmente em um ser humano. Porque Mandamento de Deus. é o mandamento de Deus. Só Deus pode. Eu escutei uma vez uma frase, eu sempre repito ela.
Uma pessoa, por mais que ela te ame, um dia ou outro ela vai te magoar. Deus fala, Ela não é perfeita. amar a Deus sobre todas as coisas, mas não é porque ele é egoísta, ele quer que só ame ele. É porque ele sabe que o ser humano vai te frustrar. Uma hora E ou- ele, não. Exatamente. Né? Vai ter um momento que eu vou estar tratando bem alguma pessoa, mas um momento que, por ser ser humano, eu não esteja bem, eu posso sem querer magoar alguém. Com certeza. Infelizmente somos assim, né? Sabe? Nós não podemos medir uma pessoa por conta de uma atitude, mas sim por conta de um contexto. Com certeza. Porque você ama muito o Júlio, mas você com certeza uma hora ou outra, você acabou deixando ele chateado, né? Mas você não acha que é legal quando eu percebo eu poder reconhecer o meu próprio erro? Perfeito. Exato. Eu Perfeito. trabalhando com o público, muitas vezes vem pessoas mal educadas, estressadas. E eu sempre tento respirar fundo e tentar entender o que está acontecendo. E aí, conforme eu vou conversando, sempre tem alguma coisa acontecendo por detrás. Sempre. Ou tem alguém com câncer, alguém que separou. Sempre, sempre, sempre. Aí eu aprendi que cada pessoa é única e eu fiquei apaixonada, eu comecei a ficar apaixonada a lidar com o público, eu me apaixonei pelo ser humano e eu fico imaginando Deus, como que deve ser, porque por trás de cada rostinho tem uma história. E cada um é único, né? Cada um é Cada um único. tem suas dores, suas Sim. alegrias. É único. Exatamente. Lê pra gente esse texto, né, Linda? Eu sou muito visual, então sempre que eu leio esse texto, Isaías 41, 10 e 13, eu gosto de imaginar Deus, sabe, fisicamente. O versículo 10 diz assim, ó, e eu gostaria que você imaginasse nesse momento Deus com a mão dele, a mão direita, é isso que o texto fala, debaixo de você, e ele dizendo assim, ó, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, no meio da tribulação, mesmo que você não esteja enxergando, tenha plena certeza, a convicção, a fé de que Deus está cuidando de todas as coisas e não tem ninguém melhor no mundo para cuidar dos seus problemas do que Ele. Então enxergue Deus colocando a mão direita por baixo de você e sustentando você. E saiba que isso vai passar. Isso é importante, né? Isso vai passar. Eu vou fazer um resuminho então de que nós falamos hoje. Deuteronômio diz que Deus está sempre à frente de todas as coisas. Espera nele. Mateus falou que você deve chorar sim, e que com certeza Deus irá te consolar. Salmos fala que mesmo que você esteja triste e abatido, espera no Senhor, que no momento certo Ele vai te ajudar. Filipenses fala, se você está inquieto, fique em paz, porque Deus vai cuidar de todas as coisas. Ah, tá te incomodando? Tem algo de ruim no seu coração? Lança fora, joga a tua ansiedade, porque Ele cuida. Você está preocupado? Está sem esperança? Faz o seguinte, se inclina, olha para Deus, entende que Ele vai tirar você do lodo e vai te colocar numa rocha muito firme. Não temas, não te espantes, o Senhor é contigo por onde quer que andares. Não existe lugar nesse mundo que Deus não possa estar com você. A frase de hoje de todos nós é: espera, tem o momento certo. Vai ter momentos de tempestade, mas vai ter aquele momento certo que Deus vai conseguir alcançar você. Nós não entendemos qual é esse momento, mas a principal coisa que você deve colocar no seu coração: resiliência, esperança e colocar tudo na mão direita de Deus, porque Ele te segura. E Amém? ela é vitoriosa. Amém. Ana, você pode orar pra gente, por favor? Posso? Vamos. Querido Deus, obrigada por essa live, que ela possa ajudar muitas pessoas, Senhor. Toca o coração daquelas pessoas que estão se sentindo afastadas do Senhor. Que o Espírito Santo toque o coração delas e que elas se sintam abraçadas, e que hoje essa mensagem que nós passamos aqui possa gerar um pouco de esperança para elas, Senhor. Muito obrigada pela presença da doutora Ana e amém. 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 Esteja aqui conosco sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Temos muita gente linda aqui conosco, muita gente maravilhosa. Doutora, muito obrigada. Muito obrigado, foi maravilhoso. Deus abençoe. Nós sentimos literalmente a presença de Deus, o Espírito Muito Santo bom. passeando por esse lugar, e que possamos, somos limitados, e que Deus complete a nossa limitação, e que você possa ter recebido uma mensagem de muita esperança. Até breve. Até. Tchau. Tchau.